Oi, gente, e aí, beleza? Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, bom, dando continuidade nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, né? Nós vamos estudar agora a questão da Segunda Guerra Mundial, já que na aula passada nós vimos a questão do período entre guerras, né, dos regimes totalitários, crise de 29, e na sequência a gente tem que ver esse assunto, que é importante também na questão histórica, no desenrolar da sociedade atual, né? Teve muito a ver com isso, e o Enem ele se liga muito nessa questão vamos dizer assim, do que proporcionou a sociedade atual. Então a Segunda Guerra foi muito importante para, vamos dizer assim, ditar os rumos da sociedade. Então é o seguinte, como vocês estão vendo aí nos slides, né? Tem algumas cenas aqui da guerra e tal. Pronto, tem algumas cenas aqui na guerra, né? Temos aqui. E aqui o período de 39 a 45, que é o período que a gente vai observar agora. Bem, um pouco dos antecedentes dessa guerra, né? Que é a crise de 29 e seus desdobramentos, né? Que culminou também com essa guerra. A crise de 29 acentuou a crise nos países capitalistas e democráticos, né? Que a gente vai ver com isso regimes totalitários ganharam força, que foi esse assunto que nós estudamos na aula passada. Ideologia política que coloca o Estado acima dos interesses individuais, né? Colocando o nacionalismo, o anti-autoritarismo, o militarismo e o anticomunismo como soluções para a crise instaurada. Então esses regimes totalitários foram bastante importantes, né, para o surgimento dessa guerra. Foi um dos antecedentes da guerra, né, principalmente no período, nesses anos 30, em que fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, né, se desenvolveu e causou esses regimes totalitários, né, esses regimes ditatoriais. Bem, aliado a esse quadro de caos econômico, político e social, temos as insatisfações dos alemães em relação às imposições do Tratado de Versalhes, né, que colocou a Alemanha como a principal responsável pela Primeira Guerra, né, cabendo-lhes pesadas indenizações e uma série de imposições consideradas humilhantes. O povo alemão, né, nunca engoliu essas indenizações, ou seja, assim, então isso foi vamos dizer assim, uma forma também de revolta do povo alemão, né? Por conta dessa humilhação sofrida com a derrota na Primeira Guerra, né? E esse tratado de Versalhes que foi assinado, e a Alemanha sofreu duras penas, né? Econômicas, militares, e saiu de forma humilhante da Primeira Guerra. E também isso foi um revanchismo que culminou mais tarde na Segunda. Também foi um dos motivos que os alemães, né, tentaram dominar o mundo, vamos dizer assim, dominar toda a Europa, ocasionando nessa Segunda Guerra. Além disso, a necessidade de maiores territórios para abrigar os povos germânicos, né? Os alemães, né, também têm essa forma de serem querer adicionar territórios, né? Eles têm isso para crescer. Quanto mais territórios, mais fortes eles se tornam, né? Nesse sentido, outros países também desejavam ampliar seus domínios territoriais, especialmente por causa da necessidade de matérias-primas, como o Japão e a Itália. Olha, a gente já observa que já começa a se formar um time aqui, né? Um time na guerra, um lado. A gente pode ver aqui os países fragilizados no período entre guerras, né, e com necessidades imperialistas. Esse imperialista era a necessidade de mercados, consumidores, de matérias-primas, de, vamos dizer assim, colônias na África, em que ficava concentrado mais na França e Inglaterra. E esses países também tinham essa bronca aqui, né? E se une o Japão, Itália e Alemanha. É o eixo Roma, Berlim e Tóquio, formando aqui as potências do eixo, né? Então já tem aqui uma formação, né,
de um time quase que estabelecido, né, da Segunda Guerra Mundial. Bom, enquanto isso, as nações investiam pesado em armamento e exército. Esses investiam pesado por conta também da tensão que ficou pós Primeira Guerra, né? Poderia ser que tinha outro conflito de grandes proporções, coisa que acabou acontecendo, né, em 39 a 45. Esses assuntos que nós estamos vendo. Então, os países, eles tinham essa mentalidade de que poderia haver um conflito. Caso havendo um conflito, eles estariam preparados. Então, investiram muito nesse período em armamentos. Uma prova disso é a participação da Alemanha e da Itália na Guerra Civil Espanhola. A Guerra da Espanha, eles foram lá, ó. Não tinha nada a ver com eles, era uma Guerra Civil Espanhola. O objetivo era combater o avanço do socialismo na Espanha e testar o aparato militar dos países do eixo. Quais são esses países do eixo? Japão, Itália e Alemanha. Países do eixo. Só lembrar do eixo: Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Berlim, Tóquio. São as capitais dos respectivos países. Então, as potências do eixo, elas interviram na Espanha, fazendo com que o ditador de lá, o Francisco Franco, vencesse, né, e se tornasse também um imperador lá, né? Quer dizer, um ditador lá. Ó, sobre esse episódio há uma obra de arte que serve de luta pela paz até os dias atuais. Trata-se de Guernica. É um quadro pintado do Pablo Picasso, que é, inclusive nos slides da aula passada eu tenho esse quadro aí. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um quadro que representa os horrores da guerra, né, dos bombardeios, dos aviões, no caso aqui os aviões alemães que ajudaram o Francisco Franco a se tornar um ditador, né? Eles bombardearam a cidade toda. E aí ficou esses horrores da guerra, chamado Guernica, né, o nome do quadro. Bem, o argumento sobre a necessidade de ampliar o espaço vital do povo alemão, do Adolf Hitler, né, à frente do governo alemão, faz a anexação da Áustria. Em 1938, ele já era o imperador, o grande líder alemão, né, o Fourier, que ele queria montar o terceiro, chamado Terceiro Império, né, Terceiro Reich, chamado. E aí ele já era o grande líder em 1938 e ele adicionou a Áustria, certo? E na Conferência de Munique consegue também a região dos Sudetos, que é uma região ali na Europa, ali, né, no sudoeste europeu, né, não tão na Europa central, não, né? Então a anexação da Áustria, a anexação da Áustria, né? E o que é que as potências, os aliados, no caso, os países centrais, viram sobre isso? O cara anexou um país ao território dele, agora passa a ser alemão, né? Em 1938, a guerra só vai começar em 39, mas o Hitler, como ele tem essa questão do espaço vital, quanto mais áreas eles tiverem, para eles dizem que são mais poderosos. Quanto mais terras eles dominarem, mais poderes eles terão. Isso segundo eles, né? No caso, o Adolf Hitler tinha esse negócio do espaço vital. Ele queria dominar tudo, né? Todos os espaços. E aí o que acontece? Os países central, vamos ver aqui, ó, as imposições do Tratado de Versalhes estavam sendo claramente descumpridas, porque uma das cláusulas do tratado era que a Alemanha não poderia anexar nenhum outro território, jamais. Então a Alemanha descumpriu com Adolf Hitler uma das implicações do tratado, certo? No entanto, o que foi que as potências centrais, no caso capitalistas e vencedoras na Primeira Guerra Mundial, nada fizeram? Por que eles não fizeram nada? Pois acreditavam que a expansão do nazifascismo conteria o regime socialista da União Soviética. Então eles queriam usar um antídoto. Eles queriam usar o nazifascismo para combater com a União Soviética, o regime socialista. O capitalismo, os países nada fizeram sob a anexação da Áustria, ficaram tranquilos. Mesmo a Alemanha descobrindo
o Tratado de Versalhes, eles deixaram, não, deixa que eles vão se matar os dois aqui. No caso, os dois seriam a União Soviética e a própria Alemanha, né, que são regimes diferentes. Então, o capitalismo viu como se fosse uma forma de destruir um ao outro aqui. Só que o Hitler, como era um líder muito inteligente, né, foi o que ele fez. Hitler, no entanto, desejava ainda mais territórios, certo? Planejava a invasão da Polônia, por isso fez o quê? O que ninguém esperava foi o que ele fez. Assinou um pacto de não agressão com Stalin. Stalin era o grande líder da URSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, foi o que ele fez. Ele assinou um pacto de não agressão, ou seja, né, estava livre dessa ameaça. Ele tinha um caminho livre. À frente da guerra, né, e dividiu a região conquistada. Ou seja, os países centrais viram vamos dizer assim, só observar quando Hitler e seus, né, correligionários invadiram a Áustria e anexaram, certo? Então eles deixaram de boa, por quê? Porque eles acreditavam que ele ia de frente contra o regime socialista, só que ele fez assinar um pacto de não agressão, ou seja, tá tudo de boa entre eles. E aí os países centrais viram que foi uma coisa ruim, né? Isso aqui, essa assinatura desse pacto de não agressão. Só que mais na frente Hitler vai descumprir esse pacto também, né? E em setembro de 1939, tropas nazistas invadem a Polônia, coisa que Hitler já tinha planejado essa invasão, que é dividida entre alemães e soviéticos. Tem início, portanto, a Segunda Guerra Mundial, com a entrada da Inglaterra e da França no conflito. Bom, e aí o que acontece, né? Hitler foi esperto nesse ponto, mas quando ele invadiu em setembro de 1939, tropas nazistas invadem a Polônia. Agora aí foi o estopim para que as potências centrais ou as potências capitalistas vencedoras da guerra vissem com algo de espanto, assim, com algo que, opa, não vamos deixar isso acontecer, porque isso pode tomar proporções mais grandiosas, né? Então ele invadiu a Polônia, que é dividida entre alemães e soviéticos, e tem início, portanto, a Segunda Guerra Mundial com a entrada da Inglaterra e da França no conflito, certo? A Inglaterra e a França no conflito contra quem? Contra as potências do eixo, que são os aliados, tem dois aliados aqui. As potências do eixo vão se tornar Japão, né, Itália e a própria Alemanha. Então, com a invasão da Polônia, há um conflito de interesses. Eles percebem que Hitler não estava brincando, então eles resolvem conter esse avanço na Polônia, né? Então aqui tem algumas charges, né? Aqui foi a ligação que eles fizeram. Esse aqui é Stalin, né? Esse bigode aqui, né? E esse aqui é o Adolf Hitler. Então, em vez, as potências centrais acreditavam que Hitler, por seu caráter totalitário, batesse de frente com o Stalin, mas foi o que eles fizeram. No início, eles fizeram foi do que? Dois bons camaradas. Eles fizeram foi amizade, né? Até aqui, uma piada aqui, né? Essa charge, né? Então, boa piada. Ninguém conhece as nossas intenções, hein? É verdade, nem nós, né? Que eles vão se tornar grande ditador. Aqui é uma charge, né? Uma coisa irônica. Ele tá falando aqui, mas tá com a faca aqui na mão, aqui, pronto para atacar. Dois bons camaradas. Eles são bons, mas se um vacilar, um ataca o outro aqui, ó. Então, mas eles assinaram esse pacto em 1938 que desagradou principalmente as potências centrais, que são os capitalistas vencedores da Primeira Guerra, né? Dividiu a Europa entre o nazismo alemão e o comunismo soviético, já que o comunismo abarcava diversos países. Então, praticamente a Europa ficou entre esses dois sistemas de ideologias, né? O socialismo e o nazismo, certo? E aí os capitalistas, onde é que entram, né? No caso aqui vai entrar depois a França e a Inglaterra, né? A guerra em si, né, a Segunda Guerra Mundial, teve dividido em 3 fases, que a gente vai ver aqui
já de fato a guerra em si, né? A primeira fase, que vai de 39 a 45, essa fase a primeira fase, que vai de 1939 a 45, a expansão nazista. Segunda fase, de 41 a 43, a invasão da URSS. Tá aqui, o Hitler descumpre o contrato de não agressão, que foi a grande perca na guerra, foi aqui quando ele invadiu a Rússia, no caso aqui a URSS, né? E a entrada dos Estados Unidos no conflito, que dá também uma forma de finalizar o conflito, né? A terceira fase, de 43 a 45, ofensivas final dos aliados. Aí, quem são os aliados? Aí, França, Inglaterra e os Estados Unidos, né? E as potências do eixo, que são quem? A Alemanha, a Itália e o Japão. O eixo, né? Então, esses são... Então, ofensivas final dos aliados, que garantiram a vitória sobre as potências do eixo. Então, vamos ver cada fase é mais detalhada, algumas coisas que marcaram a cada fase da Segunda Grande Guerra Mundial. A primeira fase da guerra foi marcada pela ofensiva da Alemanha sobre a Polônia, no caso a invasão, né? A Bélgica, a Noruega, a Dinamarca e a Holanda. Essa ação foi bem sucedida, né? Então, os alemães, né, eles invadiram esses países, né? Eles tiveram uma ofensiva rápida e rapidamente eles ganharam esses territórios: a Polônia, a Bélgica, a Noruega, a Dinamarca e a Holanda, né? Os alemães usavam uma tática chamada de Blitz, guerras relâmpago, né? Blitzkrieg. Tipo que é uma Blitz, né? É uma coisa rápida, eles invadiam rapidamente a cidade e não dava nem chance da pessoa correr, por exemplo. Não dava nem chance do exército da própria cidade fazer alguma ofensiva. Era uma coisa que inesperada, né? Ele chegava, invadia e acabou. Então essa foi uma das táticas, guerra relâmpago. Eles invadiram rapidamente uma cidade, um país, né? Onde as regiões continuando aqui, interesses eram invadidas de maneira muito rápida e fulminante, deixando o inimigo sem chance de reagir. Esse tipo de guerra é o Blitzkrieg, né? Que é a guerra relâmpago. A palavra alemã, né, é muito difícil de ser pronunciada, das línguas mais difíceis. As campanhas militares do exército alemão resultaram em conquistas muito importantes, né? Como a ocupação da França, onde Hitler chegou até a realizar um desfile vitorioso em Paris. Em seguida, a Inglaterra foi bombardeada sem piedade. Aproveitando-se da força alemã, o ditador Benito Mussolini faz uma aliança com os nazistas, fato que fortaleceu ainda mais o poderoso exército alemão. E aí formando as potências do eixo, né? Então, o que foi que o Hitler, como tinha um exército preparado, né? Ele invadiu a França, fez o desfile lá no Arco do Triunfo. Que é esse Arco do Triunfo? Foi ainda construído na época de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão ganhava uma guerra, ele fazia um desfile passando debaixo daquele arco. E Hitler, dizem que uma sede do governo de Hitler era em Paris, né? Era lá no Palácio de Versalhes, no mesmo palácio que foi assinado essas punições contra a própria Alemanha. Então Hitler fez seu quartel-general lá em Paris, né? Teve um dos quartéis-generais de Hitler ficava em Paris. E em seguida a Inglaterra foi bombardeada, né? Sem piedade. Aproveitando-se da força alemã, o ditador Benito Mussolini faz aliança com os nazistas, fato que fortaleceu ainda mais o poderoso exército alemão. Então aqui foi a primeira fase, os principais fatos que aconteceram na primeira fase. Isso vai de 1939 a 1941. Tá aqui a expansão nazistas. Então, ele chegou até Paris, né? O Hitler chegou a dominar toda a França nesse tipo de guerra aqui, ó, Blitz, né? Blitz, e chamado de guerra relâmpago. Essa era a tática alemã, né? Não deixar o inimigo reagir. Na segunda fase da guerra, né, já depois de 1945, quando a Alemanha, né, ela conseguiu uma boa
dianteira na guerra, né? Ou seja, estava na frente. A segunda fase da guerra começa em 1941, quando Hitler comanda a invasão aos territórios soviéticos. O grande erro de Hitler foi esse, onde as vitórias nazifascistas foram arrasadoras. Nesse período, até o fim da guerra, em 1945, o conflito tornou-se definitivamente mundial, envolvendo diversas nações. A partir de 1941, tornou-se mundial. O ano de 1941 marca também a entrada de quem? Só desses rapazes aqui, desse pessoal aqui, ó. Estados Unidos na guerra, uma grande potência capitalista gigante. Na guerra, um poderio imenso, né? Um poderio imenso, né? Então, quando perceberam que o exército alemão estava vencendo todas as investidas e tornaram assim imbatíveis, os Estados Unidos resolveram apoiar os aliados, né? Então, o exército alemão, aqui na segunda fase, que começa em 41, o exército alemão, ele tinha um mito de ser invencível, né? Ele tinha esse mito dos soldados alemães, né? Então, até 1941, a Alemanha nunca tinha perdido uma guerra. O grande erro de Hitler vai ser esse aqui, ó. Quando eles invadem os territórios soviéticos, principalmente a Rússia. Os territórios soviéticos, tudo bem, que são os países relacionados à União Soviética, né? A URSS. Mas quando eles vão para a Rússia, é a grande derrocada deles, né? Temos aqui a bandeira aqui soviética, certo? Essa aqui é a bandeira soviética, não é nazista. Lembrando que em 1938, nós estamos aqui, ó, 1941. Hitler tinha assinado um conflito de não agressão. Agressão a quem? A União Soviética. Pode dominar o mundo todo, menos a União Soviética, né? Coisa que ele já estava fazendo, dominando quase que o mundo, a Europa toda, no caso, a Europa, né, principalmente. Então, qual foi o erro de Hitler? Aqui a bandeira da URSS, né, que é da União Soviética. Então, os americanos também estavam preocupados com as ações japonesas na Ásia. Aliados de quem? Os japoneses? Aliados dos alemães, né? Na Coreia, Indochina e Manchúria, que é uma região também lá da Ásia. Pois esta região do Pacífico era de grande interesse aos americanos, certo? Então, o que foi que aconteceu? Os japoneses, apesar de não fazer parte da Europa, eles estavam aliados com Hitler. Estavam aliados com os ideais nazistas, né? Eles eram aliados, assim, pelo menos militarmente, poderiam não ser, vamos dizer assim, ideologicamente, mas militarmente sim, eles apoiavam os alemães, né? Tanto que em 7 de 11, né, de setembro de 1941, quer dizer, de novembro, os japoneses realizaram um ataque surpresa a quem? Militar aos Estados Unidos. Um ataque surpresa. Quem era que usasse ataque surpresa geralmente? Vou voltar aqui. Tá bem aqui, ó. Tática muito usada pelos alemães, né? Que é sem deixar o inimigo reagir, guerra relâmpago. E o que foi que os japoneses fizeram com os americanos? Os japoneses realizaram um ataque surpresa à base militar dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Pacífico, afundando a frota marinha americana. E esse fato marca a definitiva declaração de guerra dos Estados Unidos às potências do eixo. Tá em cima aqui, mas é do eixo. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi um fato decisivo para a vitória dos aliados, que ficaram cada vez mais fortes e capazes de derrotar os nazistas fascistas. E a guerra passou então a acontecer em 3 frentes de batalha: a ocidental, a oriental e a região do Pacífico. A ocidental acontecia na Europa, né, nos territórios europeus mesmo em si. A oriental também na região europeia, né, e parte do Pacífico também, quer dizer, parte da Ásia no caso, né, e a região do Pacífico, principalmente aqui. Esse conflito ficou por causa desse ataque a Pearl Harbor, que é uma base, na verdade uma base americana no Pacífico, né, que tinha porta-aviões. E aqui vai surgir a figura do kamikaze,
que foi o que é um kamikaze? Kamikaze eram os pilotos de aviões japoneses que atiravam nos porta-aviões que ficavam no mar, né, dos americanos lá na base. E quando acabavam as munições, eles jogavam o próprio avião para destruir os, é, os aviões ainda em solo, né, dos americanos. Então é chamado de kamikaze, piloto suicida, né? Quando acabava a munição, eles próprios se jogavam o avião em cima dos porta-aviões lá dos americanos. Ataque a Pearl Harbor, inclusive tem um filme sobre isso. A Batalha de Stalingrado, a grande derrota do Hitler foi essa. A situação dos alemães na frente oriental, né, lembrando que são 3 frentes: a ocidental, a oriental e a frente do Pacífico. A ocidental, só voltando para a gente entender melhor aqui. A ocidental, ela se desenvolvia entre França e Alemanha, né? No caso aqui, a região ocidental da Europa, viu? E na oriental, era na região oriental também europeia, era entre alemães e a própria Rússia, que fica ao oriente da Europa, né? No caso, não é o oriente mesmo, não, né? É a parte oriental europeia, no caso. E a região do Pacífico, na região do maior oceano da Terra, o Oceano Pacífico, onde tinham bases militares, onde tinham bases militares, né, dos americanos, que foram bombardeadas pelos japoneses, certo? Então a situação dos alemães na frente oriental começou a mudar. Hitler comete um grande erro, olha como eu falei para vocês. Qual foi o erro? Mandar invadir a União Soviética. Se ele tivesse ficado de boa, talvez ainda hoje os alemães eram os grandes líderes mundiais, né? Mas ele invadiu a União Soviética. Os alemães acreditavam que esse país ainda era atrasado e pouco desenvolvido, o que foi um grande engano. A União Soviética apresentava-se desenvolvida e cheia de indústria, inclusive bélica, sem contar com o nacionalismo soviético, onde o povo era capaz de qualquer coisa para defender o país, né? Eles eram muito nacionalistas, né? Morria pela pátria, essa coisa, né? E através da tática da terra arrasada impediram que os alemães confiscassem suas riquezas. A Batalha de Stalingrado, né? O que era essa tática da terra arrasada, né? Uma tática que fez com que derrotasse os exércitos alemães, para que os invasores fascistas, né, nazistas também, né, no caso, não tomassem muitas riquezas. Os soviéticos desmontavam fábricas inteiras, botavam no trem e levavam para ser montadas a milhares de quilômetros na retaguarda. O que não dava para transferir era simplesmente dinamitado. Escolas, casas, pontes, estradas, hidrelétricas, nada ficava de pé. Nada era entregue aos inimigos. Esta era a famosa tática da terra arrasada, que já tinha sido empregada contra Napoleão no começo do século XIX. Os alemães passaram 3 verões atacando os soviéticos, portanto não foi o frio russo que os derrotou. Eles perderam porque desconheciam a força do inimigo por causa da potência econômica, da estratégia militar e do esforço do povo soviético. Então, o que é isso, gente? O que foi acontecer? A terra arrasada era o seguinte: quando os soldados alemães chegaram em uma cidade, no caso, a cidade estava arrasada, não tinha comida, não tinha nada. Ou seja, eles andavam a pé, né? Ou seja, 60 mil homens, soldados, né? Eles andavam marchando. E o que é que os soviéticos faziam? Eles destruíam todas as riquezas naturais, e aí não tinha suprimento para os militares alemães comer nada, né? Porque com o tempo ia acabando os alimentos, e tinha a questão do frio também, né? Muito forte, frio na Rússia. E aí eles foram minando e morrendo aos poucos de fome, né? Pela questão do frio e a fome, por causa dessas táticas da terra arrasada. Foi a principal tática que derrotou o exército alemão, né? Que proporcionou a primeira derrota, né, do exército alemão, que foi na Batalha de Stalingrado, uma cidade na União Soviética, no caso na Rússia, né?
os alemães passaram 8 meses tentando vencer os russos, até que ocorreu o maior confronto da guerra, da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado, como eu estou falando para vocês. Nessa batalha, a invencível força alemã foi derrotada, a primeira derrota. O que sobrou do exército nazista teve que pouco a pouco recuar e enfrentar também o longo, né? Após o episódio, enfrentar também o frio, acho que era o frio. Logo após o episódio de Stalingrado, a Itália também foi invadida. Tropas americanas, os americanos também, quer dizer, eles tiveram tropa, não foram só armas no caso da Primeira Guerra, né? Foi mais a questão da arma, que não, que eles de fato levaram forças militares para combater na Segunda Guerra. E aí, passei aqui, né? Logo após o episódio de Stalingrado, a Itália também foi invadida, tropas americanas e seus aliados participaram dessa operação, inclusive o Brasil levou também soldados para esse conflito na Itália, né? Onde Mussolini foi capturado e condenado ao fuzilamento em 1945, tropas americanas se encontram com os soviéticos em Berlim, deixando a capital alemã arrasada em ruínas. Era o fim do nazismo de Hitler, que não aguentou a pressão e suicidou-se, né? Então, aqui são as 3 fases, né, da guerra. Aqui está bem de maneira superficial, né? No livro de vocês tem mais coisas, certo, gente? Tem muito mais informação, mas basicamente é isso. Vocês têm que lembrar que... voltar aqui das 3 fases, né? Então, você lembrando das 3 fases, você consegue saber, entender mais a história da guerra, como se deu, né? Por que Hitler caiu, onde foi que ele caiu? Foi na Batalha de Stalingrado, que né? Foi a primeira derrota alemã, né? E tá aqui a Batalha de Stalingrado. Isso foi muito forte para que as outras nações vissem que os alemães não eram totalmente invencíveis, né? Eles também poderiam ser derrotados. Então, os aliados ganharam força nessa vitória soviética. E aí, consequentemente, culminou na derrota total do exército alemão, né? Tá aqui no dia D. O que é o dia D? Né? O dia D foi que as forças aliadas, a batalha na frente ocidental. Lembrando que são os 3 frentes que estavam guerreando. Só um momento aqui. 3 frentes que estavam guerreando. A parte, cadê apesar de os alemães, acho que eu passei aqui daqui. A batalha na frente ocidental, que era se concentrar na França, mais principalmente França e Inglaterra também. E tinha a oriental, que era na União Soviética, e na Pacífico, que era entre Estados Unidos e Japão, principalmente, né? Então, essas 3 frentes de batalha, estavam acontecendo as 3 frentes ao mesmo tempo. Soldados tanto na ala ocidental, guerreando contra os franceses e alemães guerreando contra os soviéticos na União Soviética e os japoneses lá contra os americanos lá no Pacífico. Na frente ocidental, a vitória dos aliados. Quem eram os aliados? Estados Unidos, França e a própria Inglaterra, né? No caso, o Reino Unido. Então, e quem era as potências do eixo, só para lembrar, era Alemanha, Itália e Japão. Pronto, é simples assim. Aliados contra o eixo, né? E tinha outros países que também eram simpatizantes, no caso, o Brasil enviou tropas também, então. Mas o conflito se estendia nessas 6 grandes potências, né? O Japão sofria inúmeras derrotas para os americanos, que... Então, o dia D, vamos falar aqui, né? Eu tô passando aqui, não tô nem... O dia D. Na frente ocidental, a vitória dos aliados começou quando, em 1944, os Estados Unidos e a Inglaterra, os aliados, desembarcaram na região da Normandia, França, numa operação que ficou conhecida como Dia D. Eles tomaram a França dos alemães, né? Lembrando que Hitler chegou a ter um quartel-general, né, dele lá em Paris, né? Então é o seguinte, foram mais de 2 meses de um conflito que envolveu milhares de soldados aliados,
muitos armamento pesado e para libertar a França do domínio alemão, chamado Dia D, né, que foi em 1944. Então, só passando aqui, mas Estados Unidos e Japão, a bomba atômica, né, que no caso aqui, apesar de os alemães já terem sido rendidos, né, após a invasão dos exércitos russo e americano a Berlim, né, que depois do dia D, os exércitos marcharam em direção a Berlim, né, os exércitos da tropa aliada, né. Então ainda contou com a região do Pacífico. Estados Unidos e Japão continuaram o conflito ainda por mais 3 meses, porque existiam 3 frentes, né? Tem que lembrar disso. O Japão sofreu inúmeras derrotas para os americanos, que aproveitavam para mostrar ao mundo a terrível arma que possuíam, a bomba atômica. Os americanos lançavam 2 bombas atômicas, uma em 6 de agosto de 1945, sobre a cidade de Hiroshima, e outra em 3 dias depois, em 9 de agosto, sobre a cidade de Nagasaki. Logo depois dessa tragédia de dimensões incomparáveis, o governo de Tóquio se rendeu, né? Isso aqui é fantástico, era uma matéria que aconteceu sobre isso. As consequências, para a gente finalizar aqui, né? As consequências da guerra foi, né? Ao término da guerra de 1945, com a rendição da Alemanha, os soldados eram muito tristes. Os saldos eram muito tristes. Por quê? Morreu mais de 40 milhões de pessoas, né? Outras tantas ficaram feridas, perderam suas casas, entes queridos, e tantos ficaram feridos, né? Nas cidades que foram arrasadas, principalmente na Europa. Os Estados Unidos, assim como aconteceu na Primeira Guerra, o que foi acontecer? Os únicos países que saíram beneficiados de novo foram os Estados Unidos. Sua economia cresceu muito, se reestruturou, principalmente devido à indústria bélica, que é o fato de os americanos serem grandes fornecedores dos produtos, né, para os países, fornecedores dos países. Os líderes dos países vencedores e aliados se renderam 2 grandes conferências, onde instaurou o Tribunal de Nuremberg, né, na Alemanha, queria julgar os nazifascistas pelos crimes que foram cometidos durante a guerra. Só o holocausto nos campos de concentração nazifascistas fizeram 6 milhões de mortos, né? O holocausto, lembrando que foi quando os alemães quiseram tirar todos os judeus do planeta, ou seja, eles quiseram destruir tudo que pertencia aos judeus, toda a população judia. Esse era o objetivo dos fascistas, dos nazistas no caso, né? Isso ficou conhecido como holocausto, quando você tenta destruir totalmente uma sociedade, né? Uma população. Então, basicamente era isso, viu, gente? Vamos estudar pelo livro. E eu vou passar umas questões ainda para vocês. Espero que vocês façam, né? E é isso aí, valeu, gente. E até a próxima.